Olá a todos, eu sou Gabriela Máximo e esse é Vinícius Franco. Nós somos alunos do 4º ano do curso de Arquivologia da Unesp de Marília e estamos hoje com a professora Thelma Maggio, que possui graduação em História pela PUC de São Paulo, especialização em Arquivo pelo IEB-USP, mestrado em História pela PUC São Paulo e doutorado em Ciências da Comunicação pela USP. E a professora também é livre docente em documento fotográfico pela Unesp de Marília. Muito obrigada pela sua presença, professora Thelma. É um prazer tê-la aqui hoje. O prazer é todo meu. É uma honra, né, eu estar aqui nesse programa, que já começou com muito sucesso na área, e eu acho que é uma ação muito importante para a gente ter um espaço para discutir as questões ligadas à arquivologia. Então, parabéns e agradeço novamente. Muito obrigado, professora. Novamente aqui, né, agradecer o convite da professora Thelma, minha orientadora, que topou falar sobre fotografia, né, que não é um tema muito fácil de lidar dentro da arquivologia, que a gente está muito preso ao textual ainda, né? Eu também queria falar um pouco do livro da professora, que a gente vai deixar ele no link aí da bio, né? Que é um livro bastante importante, que eu acho que ele ajuda quem quer ser introduzido nesse assunto. Para mim, está na cabeceira isso aqui, professora. É muito bom mesmo, né? Inclusive, o TCC está tudo baseado nele aqui também, né? E agradecer, professora, novamente o convite. Sei que a professora não gosta muito de dar entrevistas, né? Então, é uma honra esse momento aqui. Professora, a arquivologia está preparada para lidar com os documentos fotográficos e como a gente está fazendo isso? Olha, Vinícius, eu acho que você está fazendo o TCC, você está levantando algumas biografias, alguns artigos, né? Bibliografias sobre o tema, e você está vendo o quanto é difícil, né? A gente tem um trabalho muito bom até um determinado ponto. Entendendo a fotografia como documento de arquivo, isso todo mundo já é ponto passivo, todo mundo aceita e incorpora a questão do arquivo. O que começa a pegar é quando a gente tenta trazer a fotografia, a linguagem própria da fotografia, para analisar como um documento, tipo documental. Aí realmente tem pouquíssimo trabalho nessa área. A gente ainda não vê a fotografia, por exemplo, como um ofício ou como um requerimento, como uma ficha, né? A gente tem a fotografia, só que a gente sabe que a fotografia ela tem vários segmentos e que, infelizmente, ainda as pessoas não conseguem trabalhar dentro da arquivologia. Fora já tem estabelecido, com os fotógrafos, já tem estabelecidos. Então, uma fotografia urbana, uma fotografia de arquitetura, uma fotografia de paisagem, um retrato. Isso, para os fotógrafos, para quem trabalha, nós entendemos muito bem quando fala essa categoria, né? Na arquivologia, ainda, infelizmente, ainda é registro fotográfico, né? E aí entra tudo como registro fotográfico. Então, a área ainda não entendeu essas especificações da fotografia, assim como não entendeu também do audiovisual, né? Que se a gente pega, tem a reportagem, tem a publicidade, tem outras categorias que a gente tem que levar em conta, né? Diferentemente do digital, que a gente está correndo atrás para conseguir entendê-lo, né? Porque está em todos os caminhos aí da nossa área, tá? Tocando nesse assunto, professora, a fotografia ela cai dentro de um balaio na arquivologia que tá correto a gente falar que é iconográfico, que é imagético, como a gente tem que colocar isso dentro do arquivo, né? É uma seção específica para fotografia, uma para vídeo? Como a gente pode dar corretamente a nomenclatura para isso? A gente aí deve seguir, né? Infelizmente, a gente ainda deve seguir, né, os preceitos da área, e a área coloca iconográfico, que tem a fotografia, né, nesse grande guarda-chuva do iconográfico, que é a imagem, né? Então, todas as imagens estão. Eu não concordo muito, mas isso, como está estabelecido, teria que ter uma discussão da área para poder mudar, né? Infelizmente, ainda não teve. Então, entra nesse iconográfico, assim como o audiovisual entra no audiovisual. Não é um filmográfico, é audiovisual, né? Então, é bem complicado ainda, mas é uma discussão que eu acho premente, a área deveria. Mas o digital está atropelando tudo,
né? Então, hoje, a grande preocupação é realmente pensar o digital, né? Que talvez não deu esse tempo para entender a fotografia no tempo dela, assim como o audiovisual. E o digital, pela necessidade, essa introdução que ele está tendo em todas as áreas das instituições, a gente está tendo que lidar com essas questões. Então, o audiovisual está sendo muito bem compreendido pela área, diferentemente desses outros, da fotografia e do audiovisual. Uhum. Como um todo, a senhora acha que a gente está preparado para lidar com essas documentações físicas? Já tem um arcabouço bastante grande de bibliografia e no digital, como está funcionando? Você diz digital, imagem digital, fotografia digital. É melhor do que a analógica, para entender, na minha opinião. Porque quando você trabalha o digital, você já começa a ter essas questões, por exemplo, dos programas e dos softwares, né? Então, você sabe que para texto, normalmente é o PDF, é o Word, então você tem essas extensões na sua cabeça. Quando você vai trabalhar fotografia, você também começa a ter essa familiaridade com a questão, é JPEG? É TIFF? Não, eu quero um outro formato. Então, começa a ter essa preocupação com as imagens digitais. Com a analógica é diferente, que eu tenho física, eu tenho ampliação, eu tenho negativo. O que eu faço com essas questões? É o mesmo documento, o negativo e a ampliação? Tem gente que acha que não, que negativo é uma coisa, a ampliação é outra. O digital não, está tudo ali no software, né? Então, eu posso pensar melhor. E essa familiaridade com as extensões. Então, eu acho que acaba sendo mais tranquilo para o arquivista pensar numa preservação digital, por exemplo, de um documento digital, do que falar da preservação de um negativo ou de uma ampliação. Tem razão. E uma pergunta, professora. Se eu tenho um negativo e uma fotografia, qual dos dois é o original? Essa discussão. Nossa, isso é uma discussão muito grande. Eu sempre falo que depende do contexto, tá? Se eu, no mesmo contexto, eu tenho negativo e eu tenho ampliação, o meu original é sempre o negativo, tá? Naquele contexto. Se em outro contexto eu tenho a ampliação, o meu original é a ampliação fotográfica, né? Então, para qualquer documento, o que leva em conta é o contexto em que ele está, né? Não adianta eu falar, eu tenho uma ampliação fotográfica, o original é o negativo que está lá naquela instituição. Não, não é. Na minha instituição, meu original é a ampliação. Então, depende muito do contexto. Não é porque é negativo e aí eu vou gerar várias ampliações que aquele é o meu original. Não, é o que eu tenho naquele contexto. E geralmente sempre vão ser as ampliações, né? Geralmente são as ampliações. Que nesse caso fica sendo o original daquela coleção. Porque o que acontece? Isso era muito usual, né? O que eu vejo? Eu vejo a ampliação fotográfica. Eu não vejo o negativo. O negativo eu tenho que ampliar para eu ver ele positivo, né? Isso é o senso comum, tá? E aí, nas instituições, eu guardava o quê? O que eu via. O que eu não via, normalmente, eu deixava para o lado. E isso se perdeu durante o tempo, né? Os negativos se perderam. Eles se danificaram. Eu não guardei adequadamente. Então, ele se perde. Eu jogo fora, infelizmente. Agora, nessa questão da organização dessas fotografias. Quando a gente fala de organização, antes a gente tem uma etapa que seria a classificação dessas fotografias. Uhum. Por que ainda a gente não tem um sistema, um método, uma ferramenta muito bem estabelecida para fazer classificação de fotografias? É por atividade? É por tema? Como a gente faz isso? Eu vou voltar de novo ao contexto. Não é saia justa. Por exemplo, eu acho que é o contexto. Vou contar uma historinha para vocês. A gente está organizando o acervo da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp. Importante falar disso também. Isso, a gente está organizando, tem fotografias analógicas, ampliações, negativos e tem também digital, né? Então, a gente trabalha nos 3 suportes e numa... Quando nós começamos a organização, a gente entendeu que as fotografias eram organizadas pela pauta do jornal, porque só existia na Assessoria de Comunicação e Imprensa o jornal da Unesp. Então, como era organizado era
por pauta. Tranquilo, a gente ia no jornal, via o tema da pauta e fazia por tema, assunto. Mas era como eles organizavam por pauta. Depois mudou, né? E os produtores falaram, não é por pauta. Tá? A gente não quer que organize por pauta. A gente quer que organize por campus, pelos campos da Unesp. Né? E aí a gente mudou tudo. E teve que agrupar pelos campi da Unesp. Então, é Botucatu, Araraquara, Bauru, Marília, Assis e assim vai, né? Então, nós adequamos e fizemos por campo. Só que, além dessa primeira grande, né, a gente tem os eventos, né? Que vão ser. Vai ser por evento? Não é só evento, né? Tem outras coisas que eles fotografam, né? E aí, o que a gente pensou? Pela linguagem fotográfica, pelos tipos, não documentais, mas fotográficos. E quais são os gêneros fotográficos? Retrato, paisagem. E aí a gente tem que fazer voltar para a fotografia e entender essa linguagem fotográfica. Como a gente entende? Se eu falar assim, isso é um conto, você sabe o que é um conto. Se eu falar isso é uma carta, você sabe o que é uma carta. Né? Se isso é um relatório, a gente sabe. Por quê? Desde que é piquititito, assim, a gente vai aprendendo isso. Então, se eu quero um romance, um conto, uma poesia, a gente sabe. O textual, a gente sabe todos esses tipos documentais. E a fotografia ser ensinada, isso é um retrato, isso é uma paisagem, isso aqui é uma fotografia de arquitetura, isso aqui é uma foto documental. A gente não é ensinado a entender a fotografia. A fotografia todo mundo entende. É muito simples. Olha lá, está lá, aconteceu, é a verdade. Né? E aí, o que a gente precisa é entender essa linguagem, esses esquemas que tem para se fazer a fotografia e começar a catalogá-la, a identificá-la, a classificá-la com esses tipos documentais. Assim como no audiovisual, quando, por exemplo, eu vou trabalhar, o cinema já tem. Eu sei o que é uma ficção, eu sei o que é um filme de terror, né? Eu tenho essas categorias muito claras. No audiovisual, não. Então, às vezes, eu trabalho numa instituição, eu estou levando para o audiovisual, que é o mesmo problema. Eu tenho no RH vários vídeos de treinamento e que são específicos para treinamento. E lá naquela categoria que tem, né, de RH, tem isso muito claro. Só que o arquivista, quando chega para trabalhar, não tem essas informações, assim como não tem da fotografia. Então, a gente precisa realmente ter um contato maior com fotógrafos, com essa área que faz a fotografia, um editor de fotografia, né, para a gente entender realmente o que é esse documento. É que a gente é ensinado desde a graduação a lidar somente com documentos textuais, né? Tem um privilégio ainda, que é o textual. Então, carece na formação a gente lidar com esses tipos de linguagem. E durante muito tempo, Vinícius, era assim, tem fotografia? Não pode jogar fora, não mexe nisso. Vamos catalogá-la uma a uma, vamos fazer uma identificação de uma a uma. Você não tem tempo para fazer de uma a uma. Né? Então, pensa, por exemplo, você recebe todo o acervo da Folha de São Paulo, como que você vai trabalhar a fotografia uma a uma? É impensável. Sendo que também a gente tem que ver, eu sei que não existe coleção dentro de arquivo, né? Existe coleção dentro de arquivo, sim, existe, tá? Mas tem que ficar claro que essa coleção, ela não é dentro da instituição. Isso. Tá? Ela não é uma produção rotineira da instituição. Então, por exemplo, se eu trabalho na Folha mesmo, na Folha de São Paulo, tem muito isso. Né? Tem coleções que elas dão suporte ao trabalho do jornalista, não é aquela produção dos próprios jornalistas, entendeu? Administrativo do dia a dia. Isso. Né? É mais aquele que é acumulado também. Isso. Mas não tem referência direta com a produção daquele órgão.
tá? Instituição. É porque a gente não aprende a lidar com esses outros tipos de linguagem e fica muito preso no textual. E quando cai nesse arquivo assim, que tem esse tipo de documento, e aí, o que eu faço? Eu acho que até falando dos arquivos pessoais mesmo, né? A forma como a gente trata os documentos e a forma como a gente trata as próprias fotografias que a gente tem é diferente, né? A forma como a gente olha para os nossos próprios documentos em casa. Então, quando você traz isso para o ambiente arquivístico, mais complicado ainda, né? Porque eu sei o que tem aqui. Quanto tempo que ninguém mexe nessas fotografias? Né? Como que eu vou separar isso e garantir que quem vai vir depois de mim entenda essa classificação que eu criei? A primeira coisa, Gabriela, é que assim, a fotografia ela é separada de qualquer outro documento, né? Eu acho que essa relação emocional, emotiva, sentimental, seja lá... O que a gente faz quando termina com um namorado? A primeira coisa que a gente faz, a gente rasga a fotografia, né? Simbólico, né? Simbólico. Você quer apagar da sua vida, então você rasga a fotografia. Isso mais para minha época. Agora a gente apaga do computador. Mas assim, é sempre isso. Você elimina aquela imagem. Então tem toda essa relação que a gente estabelece, né, pela própria fotografia, que é muito difícil na hora de organizar. Então eu fico brincando assim, se eu recebo uma caixa, a primeira coisa que eu tenho que fazer é não abra a caixa. Tente levantar todo o histórico sobre quem doou, por que doou, qual foi o motivo que ele acumulou a pessoa, né? Porque se você abre, é uma caixa de Pandora. Você não quer mais fechar, né? Você fica maravilhado com aquelas imagens. Então, a gente tem que ter, como cientista da informação, a gente tem que ter esse distanciamento para poder trabalhar. Porque senão a gente vai dar uma organização emotiva, né? Essa coisa, você lembra dessa época, que coisa maravilhosa. E aí você já perdeu a organização, né? E infelizmente, normalmente é isso que acontece com a fotografia, né? A gente começa a rememorar, nossa, você lembra nessa época, olha os carros, olha aquilo. Isso já está em outra coisa. E não pode, a gente tem que ter, por mais que seja difícil, a gente tem que ter esse distanciamento, até para poder descartar, que eu sou super favorável ao descarte de fotografia. Todos sabem. Eu não era, mesmo. Até a gente trabalhar junto. Porque assim, ou você faz uma análise correta do que é aquela função daquela fotografia, ou você não vai nunca trabalhar o todo, né? Você tem que descartar. No arquivo, né, 95% isso do texto, quanto eu jogo fora, quanto eu descarto? Né? Quando eu tenho uma tabela de temporalidade, um plano de classificação, eu descarto muito mais os documentos do que eu guardo, porque eu guardo o essencial. A mesma coisa a fotografia, na minha opinião, né? Eu já tive brigas e fotógrafos acham um absurdo, mas assim, eu acho que a gente tem que ter critérios para fazer o descarte, não é descartar qualquer coisa, mas a gente tem que descartar, porque ainda mais agora com o digital. Quanto não é produzido diariamente de imagem digital? É um absurdo. Vou guardar tudo? Eu não guardo nada. E tem uma questão de espaço físico também, né? No digital não é ilimitado. Por mais que pareça, não é. Por mais que... porque quando a gente está falando de uma coisa física, você vê o espaço que ela está ocupando. Agora, quando você fala de um documento digital, você tem gigas e gigas e você pode ter um notebook, você tem um HD, você tem um pendrive. Então, você não vê o espaço que você está ocupando. E, às vezes, quando você analisa, você tem várias fotos iguais. Isso mesmo. Isso acontece direto, né? Porque você não tira uma só, né? O digital. Não, peraí, o outro fechou os olhos. Não, vamos tirar de novo. Agora ainda tem essa questão, né? Você vê a foto na hora que você tira. Antes ainda tinha isso. Era uma loteria, era surpresa. Né? Vamos ver o que vai sair desse conjunto. Isso era uma delícia. Eu sou saudosista também. Os dedinhos todos formigando, mexer com químico. Era muito bom, né? Só depois de muito tempo é que a gente depois via a imagem. Muito tempo que você vai ver se a pessoa estava com o olho fechado, se você conseguiu enquadrar mesmo todo mundo. Isso mesmo. Hoje não, você tira, sei lá, 5 fotos, 10 fotos, com o objetivo de conseguir uma foto ideal. Isso mesmo. Mas eu acho que o que falta também é a gente entender a fotografia como um documento dentro das instituições, né? Porque é quase que uma visão museológica. Ai, meu Deus, isso aqui é um patrimônio nosso. Isso mesmo. Não pode descartar isso. Isso mesmo. E é pelo contrário, né? É um documento. A gente faz seleção, a gente faz ali
a eliminação deles. Isso também, mesmo. né? E eu acho que a seleção da fotografia começa no momento que você tira a foto. Porque se eu selecionei tirar foto de um quadro, eu estou ignorando todo o quadro que está em volta. Então, você já começa a sua seleção a partir do momento que você faz a captura. Né? Eu acho isso muito interessante da fotografia. Você tá focando em algo que você quer preservar e está deixando todo o contexto que está em volta passar despercebido. Pois é, e isso é uma coisa que é a veracidade da fotografia. Isso eu acho muito importante, né? Porque todo mundo tem que a fotografia é o real. Nossa, não é mesmo. É um recorte da realidade com uma ideologia da pessoa ainda. E da pessoa, da uma instituição, captura de acordo com daquele, um ponto de vista muito específico. do mercado que vai fazer o uso dessa imagem. Então, quer dizer, quando a gente, às vezes, toma, isso é uma briga constante, né? Porque também tem a questão do índice, né? Essas questões. Eu acho que é uma construção muito bem feita para a gente achar que é o real, né? A partir do momento que você põe um ambiente tridimensional num bidimensional, já não é a realidade. Bom, a realidade a gente entra em outra discussão, que é a realidade. Mas, assim, isso é muito importante para as instituições, porque aí passa realmente é aquele objeto museológico que eu preciso guardar porque ali está a realidade passada, nem que seja uns 2 minutos atrás. E isso é um absurdo, porque é um documento que é feito com intenção, com uma função, nem que seja o fotógrafo funcionando, sem uma instituição por trás, ele tem uma intencionalidade para fazer aquela imagem. Então, assim, tem uma intenção, tem uma função muito clara. Pode não ser clara para mim, mas para a pessoa que está fazendo a fotografia é claríssimo. Professora, nesse sentido, a descrições de fotografias, quando cai dentro de uma unidade de arquivo, como a gente deve fazer essa descrição das fotografias? Vocês estão... É só polêmica, né? Tudo bem. Não, porque assim, por pesquisar fotografia, quando a gente pega lá, a gente vê descrições antigas que tem muito o cunho de querer transcrever a imagem para o texto. E ali acaba imputando muita coisa pessoal né, no texto. Vamos supor, tem uma pessoa ali do século XIX. Automaticamente, se ela for uma pessoa negra, já colocam como escravo, né? Então, se é uma mulher que está segurando um bebê, já é uma doméstica. Então, como a gente deve fazer corretamente essa descrição? Isso é muito complicado, né? A descrição. O que eu acho que, em arquivo, nós estamos discutindo arquivologia. Primeiro é o contexto, sempre, né? E a função que aquela fotografia tem. Então, por exemplo, o Cristiano Júnior, né, que foi um fotógrafo muito importante no século XIX, que fazia uma série de fotografias de escravos, né? Ou ex-escravos. E ele levava essas pessoas para o estúdio e fotografava, né? Então, é um tipo de fotografia muito comum do XIX. Se eu for fazer a descrição, a primeira coisa é pensar no Cristiano Júnior como um fotógrafo que tinha interesse do quê? De vender essas fotografias. Ele vendia, né? Então, tinha todo o aparato da iluminação, da câmera, do fundo, era de estúdio, né? Não é uma fotografia qualquer, né? E nem todos eu posso falar que é escravo, né? Só porque são negros eu vou falar que são escravos no século XIX, eu estou cometendo erro. Então, tem algumas coisas que a gente, na hora de fazer essa descrição, a gente tem que tomar muito cuidado, tá? E o principal, na minha opinião, em arquivo é a função da fotografia, não tanto aqueles elementos que formam a imagem, porque nem sempre a função é aquilo que está na imagem, né? Às vezes é diferente. Então, eu tenho que me preocupar com a função para depois eu poder até falar alguns elementos que estão na imagem. Falta também a gente identificar os fotógrafos como produtores também, né? Com certeza, com certeza. Tem um lado artístico, mas também tem o lado da produção. Claro, claro. Então, claro. Acho que a gente perde um pouco dessa realidade. Tem que ser um pouco mais frio, acho, para trabalhar com isso. Total. Tem que ser muito frio. Tem que ser bem frio. Conhecer, e assim, é lógico que nem todas as fotografias eu vou ter o fotógrafo. Isso só torna-se obrigatório no Brasil em 1971, que aí começa a dar os créditos. Né? Em todas as publicações, vocês podem ver, tem o nome do fotógrafo em algum lugar. Mas isso só foi a partir de 1971. Tá? Antes disso,
ou punha ou não. Aí depende, se o fotógrafo era famoso, aí até para o jornal fazia uma certa diferença, colocava o nome do fotógrafo. Se ele era um desconhecido, não punha o nome. O mestrado que eu fiz foi um pouco isso, tentar levantar os fotógrafos da década de 30 que trabalhavam em São Paulo. E não consegui muito, não. Tá? Mas aí, essa ação do fotógrafo é fundamental porque é ele que recorta o quadro que a Gabriela falou. É ele que vai dar o foco, é ele que vai trazer para o primeiro plano aquele assunto. É o fotógrafo que vai fazer tudo isso. É lógico que ele tem uma pauta por trás de uma instituição ou de uma prefeitura, seja lá o que for, mas é ele que vai fazer a leitura. É ele que vai dar o clique. Então, passam as informações, eu quero isso, mas é ele que vai. E, às vezes, ele não consegue, porque ele não está preparado para aquele tipo de coisa. Então, é fundamental que a gente conheça a história dos fotógrafos, como a gente conhece. Se eu falar Jorge Amado ou qualquer outro, a gente sabe, né? É uma briga também no arquivo, porque na arquivologia, aquele funcionário que fica ali fazendo o relatório, muitas vezes não tem o nome dele no relatório, né? Porque o documento de arquivo não precisa disso. É relevante quem assina, né? Mas é relevante quem assina, justamente. Tá? Então, é o mesmo papel que o fotógrafo tem, essa pessoa que assina também tem. Tá? Então, precisaria estar o nome do fotógrafo, sim. Seria essencial. Ou, pelo menos, que se conheça quem é esse profissional que está fazendo. E a gente percebe, se você pega uma fotografia amadora, por exemplo, um funcionário, Gabriela, vai lá, está acontecendo um evento, vai lá, tira uma foto. E eu contrato um fotógrafo para fazer o mesmo evento, a gente percebe a diferença. O leigo talvez não, né? Mas quem estuda um pouco fotografia vai entender essa diferença, né? Dos enquadramentos, do foco, do plano principal das imagens da Gabriela e do profissional. Até quando eles são contratados para instituições, já vem previamente uma pauta, né, do que se espera, né? Já, normalmente sim. Então já vai um pouco enviesado o que ele vai capturar. E também não só conhecer o produtor da fotografia, né, mas a instituição também, né? Isso é fundamental. O trabalho está relacionado com o produto. Total. Né? E aí a gente percebe como, às vezes, o fotógrafo tenta burlar essa questão da ideologia do veículo ou da instituição, né? Ele tenta, de uma outra forma, passar outra ideia que vai contra aquela instituição. Isso em jornal foi muito durante, né, a ditadura, a gente percebia muito isso, né? Era uma imagem mais cândida, né? Mas no sentido dela estar fazendo uma crítica ao momento que a gente estava vivendo. Então, muitas vezes o fotógrafo conseguia fazer essa inversão aí dos valores. Fotografia é maravilhosa. Né? Eu também acho. Eu não sou fotógrafa, eu sempre falo isso, mas eu adoro estudar fotografia. Uma pergunta aqui também que a gente recebeu é relacionada assim, na prática, né? Eu estou trabalhando numa instituição de arquivo ou numa instituição de memória, por exemplo, e vai incorporar esse acervo fotográfico. São os cuidados que a gente tem que ter. Principalmente, acho que voltado à proveniência, essa pergunta. É importante a gente manter essa proveniência? Com certeza. A proveniência é fundamental para entender o que é esse acervo. Né? Então, eu tenho que manter, mesmo que seja uma doação, mantenha na ordem, depois eu vou estudar se aquela ordem bate ou não com o produtor, né? Ou a pessoa que doou, mas assim, a gente tem que ter muito cuidado com essa ordem que chega na instituição, mesmo a gente sabendo que não é a original, porque a original já se perdeu. Né? A partir do momento que eu tiro de onde estava, organizo dentro de uma caixa e faço a doação, a ordem já foi para o espaço. Né? E é muito difícil as fotografias terem uma identificação. Quando o mínimo é data, local, é muito pouco. Né? Isso a gente vai ter que fazer depois. Mas essa disposição, por exemplo, dos negativos, junto com as ampliações, ou as ampliações junto, isso deve ser mantido. Isso é raríssimo ter. Né? Eu acho que um dos poucos que fizeram isso que a gente teve contato foi o Sebastião Leme aqui de Marília, né?
Porque o acervo dele, assim, parece que ele já estava com uma intuição que isso já ia virar algo importante, então ele catalogou tudo. Não, mas tem muito fotógrafo, viu, Vinícius? Tem muito fotógrafo que faz talvez eles não... Como eu dei aula lá no Senac, né, no curso de fotografia, eu tive contato com alguns fotógrafos e assim, eles têm essa preocupação. Então, eles dão uma organização mínima, eles têm uma lógica do acervo que, se fosse mantida nas instituições, a gente conseguiria perceber bem. É que quando entra numa instituição, normalmente se perde a lógica do produtor. E é isso que, na arquivologia, eu acho fundamental que se mantenha, que é a lógica do produtor. E é isso que a gente está vendo. Sebastião. É que geralmente essas instituições querem fazer recortes para fazer exposições. Então tira totalmente o contexto e cria-se um novo, né? Isso. É isso mesmo. Esse novo olhar sobre partes do acervo, né? Em vez de tratar o acervo como um todo orgânico, que vai representar o produtor, eles vão organizando por parte, e aí você perde esse orgânico, né? Então, isso é muito prejudicial para você entender o acervo e a produção daquela pessoa, principalmente acervo pessoal, né? Eu não sou muito do acervo pessoal, não trabalho muito com isso. A outra professora, Sônia, trabalha melhor, mas, assim, é muito importante que isso se mantenha, porque essas fotografias, elas têm relações com os outros documentos, que muitas vezes nem chegam na instituição, ou chegam posteriormente. Então, a gente tem que ter essa ordem, esse orgânico, para poder relacionar com os demais documentos. A fotografia não é única, não está fechada numa bolha, ela conversa com todos os outros documentos do produtor, como do fotógrafo. Então, por exemplo, isso era uma coisa que eu sempre perguntava para os fotógrafos: cadê o contrato com a revista X? Que ele vai fazer um editorial. Ah, precisa isso? Eu falei, precisa, porque essas fotos você só fez porque você assinou esse contrato com o editorial Y. Então, tem que fazer essa conjugação. Na ACI também eu perguntei, né, cadê os contratos dos fotógrafos para saber qual é a relação, quais são as pautas? Não tem. Então, fica difícil fazer essa relação. Na Folha, não. Na Folha tem. Né? Tem lá especificado com cada fotógrafo o que ele tem que fazer, que os negativos pertencem à Folha e não aos fotógrafos que ela contrata. Tinha, né? Estou falando de muitos anos atrás, agora eu realmente não sei como está. Mas isso tem que ficar claro, porque as fotografias pertencem à instituição, não ao fotógrafo que é contratado. Mas isso tem que ficar claro no contrato. Uma briga boa que dá na área, assim, quem possui os negativos possui direitos autorais? Sempre. Sempre? Sempre. Direito autoral. O direito autoral não ele é inalienável. Então, sempre que aquele fotógrafo fez a imagem, tirou a fotografia, o direito autoral é dele. Tá? Agora, o direito de uso, aí não pode ser que não seja dele, mas o autoral é dele. Sempre. Isso é uma coisa que a gente não tem muita noção no dia a dia. Pois é, porque entra na parte jurídica. Aí a gente tem que ter uma assessoria de um advogado que estuda essa coisa do direito autoral para nos orientar. Tanto é que durante muito tempo as instituições não podiam colocar de livre acesso as fotografias por causa do direito autoral. Dependendo do uso que eu vou fazer com aquela imagem, eu tenho que dar metade, se eu receber, para o fotógrafo. Né? Então, a Folha pagava, tá? Isso ela realmente pagava. Eu digo a Folha porque eu trabalhei, então eu via esses sistemas. Então, cada foto do fotógrafo que era, por exemplo, vendida para um outdoor ou para livro, ele recebia uma parte desse valor, né? Tinha uma parte, eu não sei quanto que é, né? Agora, numa instituição, por exemplo, um museu, uma biblioteca, um arquivo, a gente não tem verba para pagar. Né? Então, a gente tem que ver como que nós vamos lidar com essas questões, tá? Mas é inalienável o direito autoral. É importante ressaltar isso. Né? A gente não tem noção disso no dia a dia, né? Essa briga do negativo. Não. E tem histórias, né, de fotógrafos que provaram que o negativo dele foi usado em uma propaganda e que ele recebeu um valor
substancial pelo esse uso indevido. Ele tinha o negativo, ele provou que foi uma parte desse negativo utilizado, e aí a empresa teve que ressarci-lo pelo uso indevido dessa imagem. Então, é só você... É que, assim, como os fotógrafos eles têm uma produção muito grande, esses profissionais, eles não ficam vendo todo. Imagina, né? Muita coisa. Então, não tem esse controle. Mas quando o fotógrafo percebe que a imagem dele foi utilizada, ele pode entrar, que ele ganha. Tá? Professora, já quase encaminhando aqui para o final, né? A gente tem mais 2 perguntinhas aqui. Primeiro, é sobre preservação digital. Tem algum modelo de referência que a gente pode seguir? Tem alguma bibliografia mais atual para a gente trabalhar com isso? Eu acho que é uma dúvida que esses profissionais estão tendo, né, de buscar esse referencial para colocar em prática, né? A senhora poderia falar um pouquinho mais sobre isso? Tem muita coisa sendo produzida. Eu acho que os próprios fotógrafos que trabalham com digital, eles estão divulgando todas essas questões, porque uma coisa que a gente tem que pensar é que a preservação digital ela tem que ser feita na hora que eu estou fazendo a minha imagem digital, minha fotografia. Eu não vou fazer depois que ela entra no arquivo permanente. Não, é na produção. Né? Na produção que eu tenho que pensar a preservação digital. Todas essas questões de metadados, essa palavrinha tão legal que todo mundo fala hoje, a gente tem que pensar na produção. Né? Então, quando o fotógrafo sai, está lá produzindo, ele deveria estar com a preservação digital ali. Né? E essa questão da identificação, isso teve no Moreira Salles, eu acho que bem na pandemia, eles chamaram alguns fotógrafos para falar e eles têm muita dúvida em onde colocar, que programa vai usar no digital. Então, é uma questão que está muito premente na área da fotografia, mas tem uma bibliografia muito grande e que pode nos ajudar enquanto arquivo, né? A gente pode usar muito essa bibliografia. Porque a gente tem que pensar que, assim, mesmo eu pegando fotografia analógica e fazendo a digitalização, ela se transforma num documento digital. E se eu não penso a preservação, depois eu vou perder esse documento. Né? Isso é com o digital também, aquele nato digital que a gente chama. Eu ia até tocar nesse ponto. A gente consegue fazer preservação de fotografias analógicas no digital. Claro. Né? Claro. É uma dúvida que o pessoal tem, tipo, tem que pegar o papel, ficar higienizando ele, guardar ali na jaquetinha e deixar ali, né? A gente consegue promover o acesso e a preservação mesmo. O principal, quando eu tenho o analógico, seja o negativo ou a ampliação, o ideal é que eu faça essa digitalização para eu ter o acesso. Né? Eu dou acesso muito mais fácil. Hoje quase ninguém está indo nas instituições presencialmente. Né? Os acervos estão sendo colocados à disposição do público digitalmente. Então, se eu faço uma boa digitalização, o meu original vai ficar preservado de uma maneira muito melhor. É lógico que eu tenho que higienizá-lo, acondicioná-lo, deixar num lugar adequado para que ele tenha uma durabilidade maior. Mas eu dando acesso é o que a instituição tem que fazer mesmo, né? É dar acesso. A última pergunta, essa aqui é polêmica agora. Ah, meu Deus. Mais uma, vamos lá. Não, identificação foi de boa, né? A classificação. Sim. Descrição, né? Qual a sua opinião a respeito sobre restauração de fotografias? No digital? No digital. É correto fazer isso? Tem que preservar o objeto como ele está? Olha, eu acho que você pode ter as duas coisas. Você pode ter, você pega aquela fotografia e você guarda analógica e como ela estava. Né? Até uma forma de mostrar o trabalho do restaurador. Porque eu acredito que o digital também é um restauro que você está fazendo. Né? Você tem que ter um domínio, não sei se é só o Photoshop, eu não faço isso, mas assim, você tem que ter o domínio do software para fazer isso, e você vai além do digital. Você faz uma pesquisa de cor, você faz uma pesquisa do tecido, da textura, do tipo de construção que tem atrás, porque às vezes a gente pega uma fotografia, ela está totalmente detonada. Né? A gente não tem mais aquele contorno, a gente não tem mais aquela clareza das cores,
ela está realmente danificada. E a partir do momento que eu vou para o digital, eu estou trazendo todas essas imperfeições. Eu acho importante eu guardar como ela estava, né? Você deixa ela lá. Agora, o restauro, eu acho que não tem que deixar como está. Qual é o objetivo? É dar a informação imagética, né, da imagem para as pessoas. Olha, essa imagem era assim. Era assim na teoria, né? Porque nunca vai ser a mesma coisa. Uma cópia infiel. Né? Isso. Mas, assim, é o mais próximo, depois de toda uma pesquisa que eu fiz, para chegar o mais próximo daquela realidade. Então, nesse sentido, eu acho que é um restauro. Né? A gente já conversou sobre isso, tem gente que acha que é edição, tem gente que acha que é recuperação da informação. Eu acho que é um restauro, porque vai além daquele momento ali. Né? Você tem que pesquisar outras coisas, como eu pesquiso o tipo de tinta, né? Eu pesquiso o tipo de pintura que tinha na época, tudo isso eu vou fazer para chegar o mais próximo. Então, acho que eu restauro, continuo. Essa pergunta foi proposital, né? Intencional. Super intencional. Não, tem que puxar a sardinha pro meu lado. Né? Quase não tem visibilidade pro restauro digital, né? Então, sim. Aproveitar o espaço. Mas eu ia falar uma coisa, Vinícius, assim, está cada vez mais difícil. Eu fico vendo todo ano, né, as pessoas indo para o mestrado e para o doutorado, cada vez menos as pessoas se preocupam com a imagem. Né? É dados, é informação, é IA. As discussões atuais são essas em pauta. Só que eu acho que assim, a gente não entende ainda o que é a imagem, principalmente a imagem fotográfica. A gente costuma falar que ali do digital é imagem fotográfica, é fotografia. Eu já questiono, né? Mas isso é uma outra discussão. Né? Eu acho que a partir do momento que eu transformo no digital, é digital, não importa o que é, mas é digital. Né? Não é fotografia. Né? Apesar de ter ali eu preciso dar luz para ela, mas ela não é fotografia. A linguagem é diferente. Né? Eu não entro num laboratório para fazer o negativo, uma ampliação, ela está ali, né? E aí são outros códigos que estão ali por trás. Eu não vou entrar nessa. Mas, assim, a gente não entende o que é imagem. A partir do momento que até hoje, as pessoas tomam a fotografia como real, ou como índice do real, ou como qualquer coisa do real, eu fico temerosa, né? Que essas reflexões estão ficando cada vez mais incipientes, sabe? Assim, bem superficiais. Então, eu fico muito preocupada. Até porque hoje em dia a gente tem tantas tecnologias para fazer e gerar essas imagens, modificações, que isso mesmo. Não dá mais para saber o que é real. Isso aí. Tem que confiar na instituição ali para que tenha todo esse respaldo do arquivista, dos outros profissionais, para falar, gente, isso aqui está no meu repositório, é o real, né? Isso. A internet, hoje em dia, para fazer um deepfake, que a gente fala, é um segundo. É um segundo. Como eu mostrei no laboratório, né? Fazendo as imagens de São Paulo. Isso mesmo. Lembro que você fez. Então, é fundamental a gente discutir isso. Sim. E, mais ainda, a garantia que as instituições que não é esse tipo de imagem. As anteriores podiam até ter os analógicos e tal, mas e essas novas? Que eu posso chegar um colecionador lá só com essas imagens construídas e eu vou levar como verdade? Como? E eu vou pôr no meu acervo essas imagens como doação? Como é que vai ser isso? Acho que tem o famoso caso do Papa, né? Que aquela imagem dele com uma roupa de luxo que rodou a internet e era fake, né? Nossa, e jornais assim, super conceituados divulgando aquilo, né? Então, olha o nível que a gente chega. Isso mesmo. E não tem, pelo menos aqui, né? Não vejo tanta discussão sobre esse tipo de coisa. Né? Que é um conceito bem antigo, né? Está fotografado é real e as pessoas replicam isso. A imagem tem um poder. A imagem tem poder. Tem ainda um poder muito grande. O visual impacta muito. Por isso que eu tô tão empenhado assim em falar sobre restauração, porque tem tanto documento que está num estado de deterioração tão grande que a gente precisa trazer isso de volta, né? Sim. A gente precisa mostrar, gente, isso aqui é importante e tá ali no cantinho da salinha. E esse trabalho mesmo, né? De você pegar essas coisas que não tem. No analógico, eu não consigo recuperar. Eu posso fazer restauração, mas eu não consigo recuperar da mesma forma que o digital me permite. Né? Eu tenho uma limitação aí para o analógico. Nossa, muito. Né? É outro mundo. É outro mundo. Isso mesmo. Talvez eu tenha que
fazer uma nova fotografia para poder trabalhar é um outro caminho, né? Ali não, quando eu faço a digitalização de uma coisa danificada, eu vou trabalhar essa cópia, né? E aí eu vou fazendo as mudanças necessárias para que ela chegue o mais próximo do original. Será que essa evolução tecnológica da fotografia tão rápida impactou um pouco na forma como a gente entende a fotografia? Que foi de uma coisa restrita, né? A fotografia era uma coisa para poucos, era uma coisa cara. E hoje a gente todo mundo tem um celular com câmera. Sim. E se a gente parar para pensar, isso aconteceu num intervalo de tempo não tão longo. Nada longo. Né? Se você for pensar, a fotografia foi oficialmente divulgada em 1839. Foi ontem. É muito recente. Se a gente for pensar desde quando a gente trabalha com texto, Sim. olha aí. Texto, pintura. Isso, né? é muito as outras mais formas tempo. de trabalhar com Isso imagem. mesmo. Né? É muito mais tempo. Né? Então foi. E teve esse atropelamento mesmo com o digital. Né? O que eu vejo é uma banalização e uma exacerbação do uso da imagem. Muitas vezes sem a compreensão do que é a imagem. Principalmente fotográfica, eu estou falando, tá? Sim. Sem a compreensão do que é essa construção, porque é uma construção. É um produto muito fácil comercializado e comprado também, né? Comparado assim, no sentido mais raso também da palavra, de você bater o olho e já ter aquela identificação com aquilo, né? A gente vende muito pela imagem hoje em dia, né? Mas errada. Sim. Né? Sim, Muitas sim. vezes é só pensar na publicidade. É um produto. Isso aí é um produto. Né? Mas a gente não vê como um produto. A coisa que eu acho mais assim não é da época de vocês, a Playboy. Né? A revista Playboy, onde aparecia, né? Lá as mulheres em uma posição mais. Né? E aquilo a gente comprava, nossa, olha, coisa maravilhosa. E é um produto, é construído. Primeiro que assim, eram os melhores fotógrafos que a revista contratava. Né? Altas produções, às vezes iam para lugares mais longínquos possível, para justamente ter um ambiente legal para fazer a produção. E a gente achava que, né, era a realidade. Né? As pessoas ainda acreditam nessa questão. Tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando vê uma fotografia. Né? Não é no sentido, nossa, não, adoro fotografia, é necessária. Ela expressa épocas diferentes, então as formas, as poses, tudo isso a gente consegue ver ao longo do tempo. Agora, a gente tem que saber trabalhar com fotografia, que muitas vezes a gente não sabe. Tá? E essa é a minha grande crítica às áreas de uma maneira geral. Né? Você pensa que na área da medicina eles fazem, né? Quase toda operação ela tem a fotografia junto, isso desde o século XIX. Então, assim, em todas as áreas a fotografia foi inserida. Só que os profissionais dessas áreas, elas não sabem trabalhar a fotografia. Infelizmente, eles não entendem o que é a fotografia. É uma ferramenta também, é arte, é tudo misturado. É tudo misturado. E o que dificulta depois os arquivistas lidarem com isso, né? Pois é difícil. Mas eu acho que a partir do momento que você começa a discutir mais nos cursos, e mostrar que assim, é um documento como outro qualquer, ele só tem um suporte diferente, né? Mas ele é um documento de arquivo, ele é um documento de uma época, ele é um documento de uma instituição, né? Ele cumpre uma função, né? Seja ela qual for, e ele está dentro do contexto, e de um contexto orgânico, ele não está isolado dos demais documentos. A gente tem que ter presente essa relação, seja num arquivo pessoal, como a gente vê do Sebastião Leme, que é muito claro, a gente vê toda essa ligação de outros profissionais, como numa instituição, como a Unesp. Então, a gente tem que ter toda essa ligação desses documentos. Tá? Não importa o suporte, se é a realidade, né? Não importa nada disso. Ele é de acordo com aquela instituição. E ele foi produzido de acordo com a intencionalidade que aquela instituição tinha. E mais o olhar do fotógrafo, Sim, que a gente não pode esquecer. É muito mais camadas do que simplesmente um texto, Isso, né? Eu acho que a fotografia ela é magnífica por conta disso. É uma construção muito complexa, né? É incrível. Professora, alguma consideração final? Não, a consideração é que assim, quem quer trabalhar com fotografia, estude fotografia. Né? Como assim, quando eu vou
eu sou arquivista e vou trabalhar na área médica, eu tenho que estudar a área médica. Eu tenho que saber a legislação, eu tenho que saber quanto tempo o prontuário tem que ficar ali, eu tenho que ter todas essas informações. Se eu for para a área de direito, vou trabalhar no escritório, eu também vou ter que entender, né? Então, com a fotografia é a mesma coisa, né? Entenda, estuda a fotografia, a história da fotografia é importante para eu entender aquela linguagem daquele determinado ponto. Por que antigamente eu não faria, no século XIX não tem criança na rua, né? Todo mundo, nossa, a criança não ficava na rua? Não, a criança ficava na rua no século XIX, é porque a criança não para. E para fazer fotografia no século XIX, eu tinha que ter um tempo de exposição, né, em frente à câmera. Então, assim, tem algumas coisas que o arquivista tem que entender, né? E principalmente essa questão também da linguagem, né? Por que a fotografia urbana é diferente da fotografia de arquitetura? Ou por que o retrato em fotografia é diferente do retrato da pintura? E essas questões, ela é importante na hora de fazer uma identificação e uma classificação. Nossa, tá? Perfeito, professor. Que conversa gostosa, né? Perfeito. Gabi, considerações? Muito obrigada, professora. Eu acho que foi um bate-papo muito legal. Eu adoro ouvir você falar sobre fotografia. Não é uma área que eu trabalho muito. Eu vim para cá já com uma ideia mais voltada para o permanente, depois um pouco de protocolo. Mas eu amo ouvir vocês falarem sobre fotografia, porque você vê que é algo que realmente precisa ser discutido, é algo que precisa ser pensado. E eu acho que essa questão da intenção da fotografia a gente tem que ter muito claro. Porque quando a gente vê um documento físico ou digital, mas a gente tem ali uma estrutura, a gente tem ali uma ideia que foi passada em forma de documento. Por que não pensar a fotografia desse jeito, né? Esse é o grande entrave que tem na fotografia, né? Porque quando eu pego a fotografia, eu só tenho a imagem, muitas vezes não tem nada escrito atrás, né? Pensando na analógica. Na digital não tem nada, não tem uma legenda, não tem uma data, A digital, não tem quem você está ainda consegue recuperar uma data, talvez uma localização, agora os telefones colocam a localização nas fotografias que você tinha. Isso. Atualmente, realmente tem algumas informações. Na analógica, às vezes, não tem nada. Por isso que eu falo assim, é recuperar no tempo, recuperar a instituição, recuperar o produtor. Isso é fundamental para entender a fotografia. Porque senão eu mando essa fotografia para uma história da fotografia, tá? Para uma instituição que estude a história da fotografia. Não uma coisa de um arquivo, por exemplo, como da Unesp, ou um outro arquivo aí da Folha de São Paulo. Né? Porque eles não estão preocupados com a história da fotografia, eles estão preocupados com a produção própria que eles têm da imagem. Tá? Acho que uma coisa que a senhora frisou bastante no decorrer disso, que a Sônia também fala, né? Arquivologia é ciência do contexto. Né? Então, fotografia também é fruto do seu contexto, do seu produtor. Isso né? mesmo. É fundamental eu entender esse contexto. Então, às vezes, as pessoas ficam comigo assim, mas, professor, essa foto é importante. Importante para quem? Qual é o contexto dela? Se eu não tenho o contexto da fotografia, qual o valor ela vai ter para aquela instituição? Não estou falando que ela não tenha valor, ela tem o seu valor, mas para a instituição guardar, né, fazer uma classificação, qual é a relevância para aquela instituição? Num contexto pode ter, em outro não. Justamente, é isso aí, tá? Bom, professora, novamente agradecer o convite. Eu que agradeço. Eu acho que eu não escolhi orientador assim, a dedo, né? Eu sou muito privilegiado. Eu acho que nós estamos num lugar de muita sorte. Nós temos muita sorte. Nós temos professores maravilhosos, orientadores maravilhosos. Estudamos num lugar maravilhoso. Eu gosto muito do campus, acho muito bonito. E agradecer o privilégio que a gente tem, né, de ter essas referências da arquivologia na sala de aula. Escolhi a Unesp a dedo, né? Não à toa aí. Bom, novamente, professora, agradecer o convite. Eu sei que você tem um dia corrido hoje, né? Agenda lotadíssima também. Novamente, eu vou reforçar aqui o livro da professora, para quem quiser aí aprofundar mais um pouco no assunto, né? A gente vai deixar o link na descrição. Quero agradecer o nosso patrocinador também, Dinos Studios aí. E até o próximo episódio. Qualquer dúvida, comentário, coloca na descrição aí. Obrigado a todo mundo, viu?